Vamos de fato começar a disciplina explicando o que é ciência da computação. Esta ciência foi criada em meados do século XX e foca no estudo e desenvolvimento de técnicas, metodologias e instrumentos computacionais para a automatização de processos. Para exemplificar, imagine um empresário que teve um volume muito grande de vendas em seu comércio num determinado mês e gostaria de computar qual foi sua receita neste determinado mês. Ele não tem o prazo suficiente para fazer esse cálculo manualmente e gostaria de utilizar um computador. Nesse cenário, um cientista da computação seria o responsável pelo conjunto de instruções que seriam passados para esse computador para que se pudesse computar a receita com base no volume de vendas da maneira mais eficiente possível. Outro problema que um cientista da computação poderia focar tem a ver com um determinado contexto. Imagina um linguista com um enorme corpus de textos, onde ele gostaria de calcular a proporção de pronomes pelo número de palavras desses textos. Esse seria um outro problema que um cientista da computação poderia desenvolver um conjunto de instruções para passar para um computador para que computasse o número de pronomes nesses textos de maneira mais eficiente possível. Ou vamos supor outro cenário onde esse mesmo conjunto de textos de um linguista ele deveria ser armazenado para que esse linguista pudesse acessar cada texto da maneira mais eficiente possível, como se fosse um cenário. Toda essa estrutura computacional para que se tenha um rápido acesso aos textos desse corpus é um outro problema o qual um cientista da computação focaria. A ciência da computação engloba aspectos de diferentes áreas. Os fundamentos dessa ciência são com base nas ciências matemáticas. Já a metodologia da ciência da computação segue os seguintes passos. Dado que eu tenho um problema que eu gostaria de automatizar, o primeiro passo visa formular computacionalmente esse problema. Uma vez que esse problema ele foi formulado, eu preciso achar um conjunto de passos que resolva esse problema e que eu possa passar como instruções para uma máquina. Uma vez que eu defini esse conjunto de passos, eu preciso implementá-los num programa seguindo uma determinada linguagem de programação para que, de fato, esses passos eles possam ser executados automaticamente por uma máquina. À medida que os problemas eles crescem em complexidade ou que eu tenho problemas de um determinado domínio, eu preciso de mais de um programa que são dependentes entre si para resolver esse problema complexo ou esse conjunto de problemas. Para esse compilado de programas, eu dou o nome de software. E a construção de um software não é feita de maneira trivial, já que envolve muitos engenheiros e há um investimento muito grande de recursos. Então, para que eu construa um software de maneira eficiente, eu preciso de uma metodologia. E muito dessa metodologia é importada da engenharia. A ciência da computação também engloba aspectos das ciências naturais, já que uma vez que tem um problema que eu gostaria de automatizar, eu preciso defini-lo computacionalmente. Então tem a parte da definição daquele problema. Eu tenho que achar conjuntos de passos que possam resolver esses problemas. Então eu tenho hipóteses que podem ser possíveis soluções para aquele problema. Eu preciso implementar esse conjunto de passos em programas e eu preciso testá-los, ou seja, eu preciso testar aquelas hipóteses. E aquele que melhor resolve o problema, ou que resolve de maneira mais eficiente, ele é escolhido como a minha teoria. Além disso, há aspectos da arte que são englobados na ciência da computação, já que eu preciso formular um problema da vida real computacionalmente, e eu preciso achar uma solução computacional para um problema que de fato é da vida real. Então, para eu fazer essa abstração, envolve também a questão da criatividade. Além disso, para se tornar um bom programador, para que eu faça essa metodologia de maneira eficiente, eu preciso praticar muitas vezes. Daí que também há aspectos do esporte que são englobados na ciência da computação. Então, as habilidades básicas de um cientista da computação envolvem modelar computacionalmente problemas do mundo real seguindo essa sequência de passos. Dado que tem um problema o qual eu gostaria de automatizar a solução, a primeira coisa que eu tenho que fazer é formular computacionalmente esse problema do mundo real. Uma vez que eu formulei computacionalmente, eu preciso achar uma sequência de passos, ou seja, um conjunto de instruções, o qual um computador tem que executar para solucionar esse problema.
Para esse conjunto de instruções, essa sequência de passos, nós damos o nome de algoritmo. Uma vez que eu tenho o algoritmo, eu preciso codificar ele numa linguagem de programação para que, de fato, ele seja executado pelo computador. Para essa implementação, a gente dá o nome de programa. Então, aqui no caso, vocês vão aprender a criar programas em Python, já que vocês vão codificar algoritmos na linguagem de programação Python. E uma vez que eu tenho o programa implementado e que ele pode ser executado pela máquina, eu preciso testá-lo exaustivamente para se certificar que ele funciona, ou seja, que ele resolve o problema e resolve de maneira eficiente. Além disso, há as habilidades avançadas de um cientista da computação, que envolve, por exemplo, gerenciar softwares de grande porte, que são compilados de muitos programas, envolve desenvolver softwares que são capazes de lidar com grandes quantidades de dados, ou seja, desenvolver conjunto de passos que lidem com grande quantidade de dados de maneira eficiente, então criar um software que faça isso. Tem também a questão pessoal, que um cientista da computação ele tem que ter para gerenciar equipes de análise de negócios, equipes operacionais e desenvolvimento e teste de software. E além disso, também a parte pessoal para se comunicar com as pessoas que estão envolvidas em torno daquele programa ou daquele software, como os clientes, os usuários e assim por diante, para que se possa entender os problemas e as necessidades que eles têm, para que isso seja solucionado por um programa que seja englobado nesse software. Então, sumarizando, quais são os objetivos específicos desse curso? Ao final dele, vocês vão ter a habilidade de solucionar problemas a partir da formulação de questões, pensando criativamente como responder essas questões e como resolver esses problemas e achar essa solução e expressar de maneira clara e precisa. Uma vez que acharam a solução, ou seja, o algoritmo, é também aprender a programar a partir da linguagem de programação Python. Então, só alguns conceitos básicos. Como eu disse anteriormente, um algoritmo ele é um conjunto de instruções, tá? Um conjunto de passos que visa resolver um determinado problema. Então, para exemplificar, imagina que eu quero criar uma solução que automatize o cálculo do índice de massa corporal. Como é que deveria ser um conjunto de passos que a máquina deveria executar para fazer esse cálculo? Então, aqui eu tenho um exemplo de como eu faria seguindo 4 passos. Entraria com o peso do indivíduo-alvo, seguido pela altura do indivíduo-alvo, aí eu dividiria o peso do indivíduo pela sua altura elevada ao quadrado, que é a fórmula do índice de massa corporal, e retornaria o resultado. Então aqui eu tenho uma sequência de passos que eu acredito que se a máquina executar, ela resolve esse problema que eu tenho, que é o cálculo do índice de massa corporal. Outro conceito básico é o de programa, que é a implementação de um algoritmo a partir de uma linguagem de programação. Então aqui eu tenho um exemplo de como eu implementaria aquela sequência de passos mostrada anteriormente na linguagem de programação Python. Então, sumarizando, o que vocês vão aprender durante essa disciplina? Vocês vão aprender essa sequência de passos. Dado um problema, é que vocês analisem esse problema e o formulem computacionalmente. Daí que vocês achem uma sequência de passos que resolva esse problema, ou seja, um algoritmo genérico. Uma vez que vocês têm essa sequência de passos que vocês acreditam que se o computador ele executar, ele soluciona aquele problema, vocês vão implementá-lo na linguagem de programação Python num programa, que esse programa de fato pode ser executado pela máquina, e vocês vão testar esse programa exaustivamente até vocês terem a certeza que ele funciona.